Entrei aqui, boa tarde, primeiramente. Me chamo Bárbara Cobolt. Espero receber as pessoas aqui interessadas na nossa live de hoje com Marcelo Faisal, paisagista, amante da natureza, em primeiro lugar, antes de qualquer profissão. Ele gosta demais da natureza. Ele é arquiteto, agrônomo, paisagista. Ele tem um monte de coisa para contar pra gente. Inclusive, ele tem um apelido incrível. Ele é jardineiro, porque ele é DJ. E é muito engraçado estudar sobre ele. Tá aqui, ó. Marcelo, vamos entrar. Tudo bom? Tô aguardando aqui o Marcelo. Oi! Você sabe que eu quase fiquei quieto de gaiato só ouvindo sem entrar. Ai, devia ter ficado. Eu ia falar um monte de coisa de você, mas eu posso falar na tua frente. Oh, que Tudo delícia! bem? Você sabe Que que eu estava bom. preocupado. A gente Tava não se preocupada. falou, né? Total Assim que eu reality, gosto. total Ai, assim reality que eu show. gosto. O elemento surpresa para mim é fundamental, assim como uma flor desabrochando para você. Exatamente. É, eu Ó, o adoro. Marcelão Novaes, amigo nosso. Marcelo Tem um Novaes monte de é um gente entrando, eu parceiro quero paisagista. agradecer a todas as pessoas, porque eu sei que você é muito querido, você tem muitos amigos, muitos admiradores, você faz um trabalho com alegria, você gosta de natureza, de música. Você era bom aluno em matemática? Eu tenho um pensamento matemático. Ah, Eu é? sou engenheiro agrônomo. É verdade, você é engenheiro agrônomo, você tem uma cabeça. Eu queria entrar um dia dentro da tua cabeça para ver como é que você olha as coisas, as situações, as deficiências das coisas. O meu princípio é matemático. Ele é rígido, cartesiano, ortogonal, linha e entrelinha, mas a natureza desconstrói a rigidez, porque ela A natu... cresce randomicamente. E Ai, isso é que muito... demais! É. Imagina, pesquisar sobre você é descobrir um monte de coisa boa. Eu espero que você escreva um livro para deixar os teus pensamentos ali dentro. Ó, já tá na mão o livro. Gente, obrigada. Fotossíntese. Isso daqui Nossa, olha. é uma brincadeira da palavra fotossíntese. Com a Fotossíntese é o síntese. processo bioquímico das plantas, Uhum. que é o que me abastece, é o meu leite, a minha ordenha, Sim. e ao mesmo tempo as fotos com uma pequena síntese do meu trabalho. Caramba, você arrasa. Que dia é o teu aniversário? Que é uma curiosidade que eu tenho. Você sabe que a gente fez aniversário dia 15 de maio, num momento muito difícil da minha vida, Sim. além do inferno astral que existe, que a gente não consegue se desprender. Eu Não. estava vindo de um luto. Eu perdi meu pai recentemente. Sim. Nossa, Então, imagina quanta carga, quanta coisa. e ele faz aniversário 3 dias depois do meu. Então eu estava Nossa. absolutamente contaminado. Sim. Bastante, eu diria, sensível. E Ao eu mesmo fazia... tempo, Sim. você regenera, eu acho, porque como você tem contato com terra, com natureza, com nascer e morrer e preservar, E eu e você tenho... deve ter uma lição da E a vida. gente tem a história de que o verde... Só o verde será possível de resgatar o planeta, né? Só o É, verde. sim, claro. Porque ele é a nossa bomba de combustível humano. Ele Isso. capta o CO2 e libera O2. O2 é o que a gente precisa e CO2 é o que a gente contamina. A gente respira e libera CO2. É, e a gente Mas a anda plantinha contaminando vem e pega o bastante. nosso CO2 e transforma em O2 de novo para a gente. Aí a gente tem o famoso ponto de compensação, que é O o equilíbrio equilíbrio. entre CO2 e O2, que é o É, que coisas. tecnicamente dizem que a Amazônia vive Hum, num sistema no ponto de equilíbrio.
né? Que se Sim. houver realmente o desmatamento, esse desequilíbrio, a gente vai ter inversões gigantescas. A natureza já tem dado sinais de revolta, né? De protesto. Esse E quando efeito você sul, se entra em contato com esses sinais, qual é a ansiedade que te gera? Porque você deve ficar ansioso para mudar as olha, coisas. eu como jardineiro faço a minha parte, que eu planto, né? Sim, sim, sim. Eu sou um É importante. colaborador. A gente está Sim, e vivendo as um momento pessoas, de atividades Marcelo, essenciais. O que é uma então, atividade essencial, né? Por o que é uma exemplo, atividade essencial? Para a são coisas gente, a que você gente não que é pode leigo. fechar agora Uhum. com a pandemia. Eu, se fechar o meu viveiro, minhas plantas morrem. Eu tive que fazer Claro. um trabalho junto com 3 funcionários de viabilizar a vinda deles para o viveiro de carro. Eles mudaram, inclusive, a cabeça de status, porque todo dia trem, ônibus, viveiro. Eu tive que, para tentar contornar esse risco da doença, transformá-los ele em próprio de carro, para eles virem com transporte privado. Porque senão minhas plantas iam morrer todas. E eu tenho um viveiro que eu aproveito aqui, não para fazer um merchan, mas para fazer um convite, porque o meu Sim, viveiro é um parque linear na porta do Vila Lobos. do Vila Lobos. É É a enorme, hein? coisa mais linda do mundo. A gente está embaixo das torres da Eletropau. E o que E que você aquilo acha ali. importante colocar nesse viveiro? São as espécies características da cidade? Como é que você fez ali? Olha, é interessante a sua pergunta, porque o paisagismo também é moda, tá? Um pouco das pessoas que estão vindo aqui ouvir a gente estão muito envolvidas com o conceito do luxo. O próprio site fala em luxo, né? Luxury Uhum. Homes Brasil. Mas Sim, eu acho que a gente vai tratar também do novo luxo. E do o novo luxo luxo. é, o novo luxo é o tema da moda. E o paisagismo também tem moda. Por isso que eu associei o luxo, a moda, ao que é importante ter no viveiro. Hoje, se a gente for falar em luxo e moda, a gente vai ter que entender que nós temos que valorizar o paisagismo nativo, brasileiro, aclimatado. E usar E a gente tem tanta espécies coisa. não exóticas. Por quê? Primeiro, porque as plantas já são do nosso clima, elas têm uma eficiência e uma adaptação muito maior. Então, Sim. isto é uma necessidade. Se você for no meu viveiro, eu tenho 70% de espécies nativas e 30% de espécies exóticas. Você não consegue eliminar as espécies exóticas, até por uma questão estética. Porque elas são maravilhosas. O próprio nome já diz, a gente olha e fala, uau! Né? Tudo que é Mas exótico. o exótico não quer dizer de beleza, é que ela não é nativa. É só o oposto. Ah, A palavra exótica tem uma tradução técnica de que ela não é nativa. Ela é de fora, ela é gringa. que Então, bom. nesse sentido, puxa, que exótico esse jardim. Às vezes a gente está pensando, olha, que jardim lindo. Não, é que é feito com plantas não nativas. Mas a gente não consegue. Os Adorei. produtores de plantas ornamentais no Brasil, eles começaram a entender que existe uma demanda por espécies nativas. E começou a se ter exigências técnicas. Você é obrigado a fazer os seus plantios com um percentual de plantas nativas. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Se a gente entender que as pessoas só queriam jardim europeu, que as pessoas só queriam jardim importado, e Jardim de para os repente outros? Será? Só para ostentar? é aquela fantasia. É aquela fantasia de. Ó, minha filha entrando aí, Olivia Cury. Mônica também é uma parceira. Eu não consigo ver quem entrou aí, mas agradeço a presença. Aguardamos algumas perguntas, né? Sim, pode perguntar tudo para gente. Quem Exato. for curioso, quem é estudante, quem é admirador, para todo mundo, para a gente saber até de cuidar das plantas em casa, que era uma coisa que eu queria muito falar com você. Eu escuto falar muito em compostagem. Uma amiga minha fazia num apartamento.
E eu te pergunto Sim. assim, uma forma para colaborar com a saúde do nosso planeta seria fazer uma compostagem em casa? Para que A serve? compostagem, ela requer um tempo. Existem tecnologias hoje que transformam o lixo orgânico da casa, são composteiras residenciais que você consegue realmente transformar. Você pica, desidrata e ele rapidamente se transforma. Mas em apartamentos não é muito fácil você viver dessa É, realidade. É quase que uma fantasia. Mas eu, na tá. minha escala industrial de produção de plantas ornamentais, eu desenvolvi um trabalho que é todo o meu lixo verde, que não é lixo, que é luxo verde, Que é luxo eu verde. pico ele, pico, absurdamente pico, e estoco e começo a usar ele como matéria orgânica. E isso é muito interessante, porque essa matéria orgânica, além de servir de cobertura morta e mantém a temperatura do solo garantida e mais úmido, economizando água, ela vai se decompondo e virando matéria orgânica. Mas a poesia e o princípio da compostagem é maravilhoso. Se é casa de campo, imediatamente. Abre um Ai, buraco, recolhe teu lixo e vai virando. Por que virando? Porque você precisa oxigenar. O processo de decomposição é eu através já do vi. consumo de oxigênio. O oxigênio é a salvação do planeta. Tá? Então, graças a Deus ainda não chega a conta, né? Para a gente pagar a conta do ar. E vem caro. E o Pois é. protocolo de Quioto é exatamente isso. Os grandes países poluidores não assinaram o protocolo de Quioto, que é para diminuir o efeito estufa, aumentar a compensação. Carbono Sério isso, é tão sério. é sério e É você não sério. Eu espero sabe. que dê tempo de cuidar de tudo direitinho. Você tem uma visão otimista para isso? Olha, eu tenho uma visão, às vezes, até apocalíptica, que se o ser humano não acordar, o Isso planeta é vai verdade. pagar caro. É, Então, eu acho é. que se cada um fizer um pouquinho, eu não preciso fazer nada. Brincadeira. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter o coletivo da história. Essa piada eu faço Porque quase é o que todo mundo usa. exatamente. Ó. Se todo mundo fizer um pouquinho, eu não preciso fazer nada, E pessoal. Vamos não é por combinar? aí. Tem que separar lixo. Já tem coisa que tá ficando feio se não fizer. Tá ficando Mas você feio. sabe que a pandemia, ela foi muito importante. Ela virou um turning point, ela virou um ponto de virada na atitude do ser humano. Eu tenho certeza que o ser humano pode voltar a ser igualzinho ao que era antes da pandemia, mas os formadores de opinião e as pessoas mais comprometidas, elas vão ter um outro comportamento. E aí a gente também cai de novo na história do luxo, né? Que de repente Isso. as pessoas estão na expectativa de ouvir falar um pouco sobre o luxo, que eu não gosto. Pelo contrário, quando eu postei do nosso do nossa live, eu postei sobre uma questão do novo luxo e entender que o luxo é o novo luxo e o novo luxo está envolvido com o tempo, que é o que a gente tem de mais sagrado. Eu falo que eu faço jardins da quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Exatamente isso, o tempo. Você planta um jardim para que ele tenha tempo para ele crescer e evoluir. As pessoas costumam fazer jardins extremamente carregados e as plantas começam a se atropelar. Elas começam a concorrer com elas mesmas, Lá por baixo da terra, né? não só nas raízes, mas na luz e no volume e no espaço. Então a gente começa a ter sérios problemas de manutenções futuros. Falando um pouco de jardim, que é a minha Jardim tem especialidade. idade, não tem? Eu ouvi você falando na internet, jardim tem idade. Eu falei, olha, Exato, por isso que eu idade. digo quarta dimensão, porque os jardins vão crescer. A arquitetura é estática. A obra de arte é estática. O jardim não. O jardim se avoluma. O jardim cresce, verticaliza. Eu costumo dizer que a minha linha do tempo são as minhas plantas. Eu envelheço e minhas plantas crescem. Eu até me sinto feliz de envelhecer quando eu vejo as plantas crescendo. Dá um prazer. Pai, Claro. o tempo para mim já chegou. Eu já estou sem pai e sem mãe. Ou seja, já é um sinal.
E eu escrevi recentemente aí para um amigo que perdeu uma pessoa muito próxima e querida dele. Eu falei, amigo, o tempo chegou para a gente. O nosso momento agora não é mais de festa, é de velório. Porque a gente vai frequentar muito mais velório do que festa. Primeiro que a energia da gente já vai mudando. A gente viveu muitas festas, né, Bárbara? A gente viveu Muitas uma festas. época maravilhosa. Eu fiquei muito feliz Depois, quando eu soube que era você que ia fazer o live. Foi uma surpresa muito bom. grata. Também. Adorei. Fiquei ansiosa, porque eu te admiro, eu te acho uma artista, sabe? Eu tava louca para entrevistar. Mas eu vou lhe dizer que a minha veia, ela é totalmente espontânea. Eu não tenho um caminho, eu não tenho uma escola, eu tenho uma história de observação da natureza. Eu digo bastante que a natureza é a minha maior fonte de inspiração. Evito buscar livros, evito. Porque senão você fica amarrado a uma ideia presa e ela perde a Não tá autoria. olhando certo. Você acaba replicando aquilo porque já está pronto. Você olha e fala, nossa, que lindo. Copy-paste. E eu evito aqui no meu escritório isso. Sim. Chega um momento que você está um pouco estressado e saturado, que você precisa oxigenar o teu repertório. Ok, vai lá e dá uma visitada em algum Aliás, livro. isso aí é um novo luxo também, né? Essas cabeças pensantes, criativas, os idealistas, os idealizadores, os caras mais vanguardistas, essas pessoas, assim, elas vão fazer o que você falou, vão dar uma sacudida geral no que está acontecendo. E falando Exato. nisso, assim, porque as pessoas agora, Marcelo, você notou isso também, elas estão procurando muito imóveis no campo, Oi. na praia. Tá todo mundo querendo se mudar. Todo mundo Exato. está arrumando o seu jardim interior e decidindo realmente onde quer ficar, onde quer estar, porque a gente não sabe se vai ter que ficar isolado mais algum tempo. E a natureza agora não nos serve mais só para ir visitar. Agora a gente quer ficar nela, a gente trabalha home office. Eu posso estar onde eu Esse é o quiser. novo luxo. E essa é a minha sobrevivência. Oi, Audrey, bem-vinda. Audrey é minha mulher. Natural. Oi! Que Enfim, legal! esse conceito do novo luxo, de você valorizar o teu interior, esse teu jardim secreto e o jardim da sua casa, é o que vai nos fazer resgatar um pouco os valores do verdadeiro luxo. Se você for na palavra luxo, você vai ficar, na tradução técnica dela, você vai ficar até incomodada. Porque o luxo é ostentação. E eu acho que o momento não é mais de ostentação. A gente pode falar em alto padrão. Mais alto padrão do que luxo. Porque as coisas simples, eu tenho uma referência estética, que para mim é a referência estética mais importante do nosso cenário arquitetônico e paisagístico, que é Trancoso. Trancoso tem um luxo extremamente simplificado. Lá é tudo cimento queimado. Você não vai ver piso de travertino, não vai ver limestone, não vai ver, você vai ver cabanas chiques, que é o conceito que para mim é muito interessante. E mais do que tudo, o luxo está muito associado à acessibilidade. E o que é acessibilidade? É tornar acessível para todas as pessoas poderem desfrutar, seja com um piso de cimento ou seja um travertino. E a gente tem essa cultura. No meu projeto, eu sempre penso com o bolso. E antes de ser belo, tem que ser funcional, né? Porque se não funcionar, esquece. Tem uma coisa que você fala, eu fiquei curiosa. Nos trabalhos, nos teus trabalhos, você... a forma segue Ó o a Vic função. Meirelles, ó, isso é luxo. O Vic, para mim, sem badalação Para nenhuma, mim também. é uma das maiores referências estéticas. Eu digo que arranjos florais são micro-gardens, micro-jardins. São verdadeiros jardins de flores que você tira da natureza e compõe num ambiente de festa, de casamento, seja o que for. E eu vi que realmente marcou e marca até hoje um histórico de trabalho, de improviso, de surpresa.
ele usa o material da forma mais simples e consegue transformar isso numa coisa luxuosa. Agora, se quiser, ele também gasta bastante dinheiro, se deixarem. E eu acho que está aí a diferença dos tempos modernos. É você, com baixo recurso, com baixo orçamento, fazer coisas maravilhosas. Tem que Ô, usar tudo Márcia! da experiência, da pesquisa para chegar no elemento certo, não é assim. E da sensibilidade. E quando você falou, você é um artista, e a gente derivou para um outro assunto, e isso é muito gostoso, porque a gente deriva e depois se encontra de novo. Quando você falou que eu era um artista, eu falei, olha, eu sou um artista que muito sensorial, muito sensitivo, que eu vou do improviso e da observação. Não é que eu tenho a vida acadêmica, eu não fiz curso de pintura, eu também estou pintando. Tem algumas coisas aqui que eu brinco. Depende um pouco da minha fase. A música que tomou conta da minha vida, porque realmente, hoje eu sou, 30% DJ, 70% paisagista, jardineiro. Mas 30% tá bom. Para trabalhar com tudo ótimo. Que você gosta tanto, meu Deus, tem que fechar uma conta boa, né? Tem que ficar bem satisfeito, para não parecer que Não, mas você trabalhando sabe que eu acabei abrindo sociedade na minha empresa de projetos paisagísticos para poder me liberar e ter mais tempo para a música? Porque eu digo para as pessoas que eu faço jardins musicais. Eu faço composições musicais. Quando eu vou tocar numa festa, quando eu vou tocar na casa de alguém ou numa inauguração de alguma loja, que é muito o que eu faço, porque as pessoas me contratam para fazer jardim e inaugurar. Essa história do DJ começou a me atrapalhar um pouco. As pessoas ficam na dúvida. Sim. Ele é paisagista ou ele é DJ? Sim. Mas eu quero que essa confusão... Mas que essa confusão até acabe... Para mim tem toda a relação. Toda a relação. Eu faço jardins que tocam. Muito maior. Eu brinco que eu faço jardins que tocam. Né? Era o que está escrito aqui. Ele faz jardins que tocam, e se te chamam para tocar em São Paulo nos jardins, toca nos jardins. Eu acho então isso, é uma mão de duas vias. Exato. E eu ciente... Marcelo, me fala uma coisa agora, falando assim, você toca nos jardins que você inaugura. Esses jardins que você inaugurou, você mantém eles? E outra pergunta, você visita esses jardins que você criou? E outra coisa, como vai ser o novo jardim por causa desse novo luxo? Como que vai mudar a coisa toda agora? O que você criava, o que você vai criar? Teve alguma alteração? Olha, a tua pergunta é maravilhosa. E ela, na realidade, responde um pouco todo o meu histórico. Eu sou de uma família muito simples. Eu vim de uma família muito simples. Morávamos em Osasco, viemos estudar no Santa Cruz, que foi a maior revolução emocional, cultural, religiosa da minha vida, e que fez todo o meu lastro como pessoa, como profissional. E quando a gente sai Santa Cruz, para quem não é de São Paulo, fala, o Santa Cruz é um excelente colégio. É tido como um colégio de referência. Então você chegou ali com quantos anos? Pequenininho. Eu cheguei lá na 5ª série e saí do colegial, e vou lhe dizer, os amigos que eu preservo até hoje são os amigos do Santa Cruz. A gente tem um grupo do Santa Cruz. É muito interessante. Mas há muitos anos são muito da alma, é impressionante. Você já tinha amor pelo jardim, por jardinagem, por plantas? Ou a tua mãe gostou muito? Como é que nasceu esse encantamento? Eu era morando em Osasco, que era uma cidade quase rural, e isso eu digo no livro, eu não tinha jardim, a gente tinha quintal. E não era um quintal pequeno. Mangueira, limoeiro, abacateiro, campinho de futebol, capim gordura. Não tinha essa sofisticação. Por isso que eu te trouxe a referência da minha origem. Quando você tinha um jardim curativo em casa. Você tinha um jardim medicinal. Eu vou lhe dizer que essa famosa biofilia, que virou uma moda, que eu desprezo, porque são marketings verdes, são estratégias para tentar se vender e criar assunto na mídia.
porque a biofilia por si só é o próprio paisagismo, é o próprio landscaping, porque é o amor que você tem pela natureza, se você for traduzir biofilia, é isso. Sim, está aqui na Amor... minha frente o conceito que define biofilia é a atração inata do ser humano pela natureza. Quer dizer, isso não é novidade. Isso daí vem lá desde a história antiga, quando os caras lá no Antigo Egito se posicionaram à beira de um rio, porque era o rio que trazia água, que fazia a vegetação crescer, que dava alimento. A riqueza toda. A riqueza que vem da água e do verde. Né? O dia que se esgotar a água no planeta, não tem mais verde. O dia que não tiver mais verde, não temos mais oxigênio. Aí realmente é o hecatombe. É um apocalipse que às vezes... E por isso, como que você está pensando no novo jardim? São jardins que você está planejando? São jardins quase áridos, de baixa necessidade hídrica. Jardins semiáridos com espécies nativas que têm um poder de aclimatação incrível. Se você plantar uma pitangueira e deixar ela 20 dias sem água, ela vai secar, mas não vai morrer. Mas a exótica não vai aguentar. Se não for do México, se não for do deserto. As plantas de deserto têm essa capacidade. Mas eu tenho feito jardins cada vez mais resistentes e com reservas de água nas folhas. Eu digo que os meus jardins são de baixa necessidade hídrica e baixíssima manutenção. Então, nesse sentido, eu estou atualizando sempre as minhas espécies mais resistentes. Mas quando eu disse para você que lá, quando eu vim daquela condição mais simples, de uma cidade simples de ter quintal, eu trouxe comigo um conceito de sustentabilidade também que virou moda, porque a gente não tinha muito recurso financeiro. A gente veio de uma família simples e que, graças a Deus, o Santa Cruz nos abriu o horizonte e hoje a gente tem uma condição privilegiada dentro da média de todas as pessoas e eu vivo relativamente muito bem, com o mesmo princípio de simplicidade, sofisticação, baixo custo e baixa manutenção. Esses são os princípios básicos da minha carreira profissional. Você não pode... especialidade. Oi? Você já está definido aqui como você é um cara que faz projetos baseados em sustentabilidade, em baixo custo, consumo hídrico de baixa manutenção. Você ajuda as pessoas. É essa a minha vida. Não é fácil cuidar de jardim, é uma coisa muito difícil. E eu vou lhe cuidar dizer de uma planta já é difícil. Exato! Imagina, você faz o jardim, vai embora, o cliente não tem a expertise que você tem para manter aquilo. Se você botar um jardim muito sensível, 3 meses depois o teu jardim desapareceu. Aí fica Menina, eu já matei cactos. Eu já matei cactos. Eu já matei samambaia de... Mas aí eu vou lhe dizer que quem mata o cactus, muitas vezes não é você, é o mal olhado. Isso é uma superstição. Uau. Não se assuste. Dizem que cactus é planta defensora, ela filtra as energias ruins. Olha, já matei cactus. Então já mataram meu cactus, eu já recebi assassinos na minha casa. Você foi defendida por ele te blindou. Marcelo, eu preciso te fazer umas perguntas assim que eu tenho muita curiosidade. Por favor. Você já atendeu muita gente excêntrica que te pediu coisas assim que você não tem da onde, mas não pode dizer não? Posso te dizer, eu tenho uma habilidade para dirigir o meu cliente, para norteá-lo, porque esse é o mérito do profissional. É atender o cliente, mas botar o cliente numa condição de leigo. O que ele muitas vezes deseja não é o que é acessível. Então, se não é acessível, para mim é impossível como profissional vender, porque depois fica o passivo para ele. E quando você mostra para o cliente que você, tecnicamente, está coberto de razão, você consegue fazer ele mudar e ir de encontro ao seu projeto. Antes de tudo, a vontade do cliente tem que ser ouvida. Peraí, vamos interromper um segundo. Antes da vontade do cliente, a gente tem a vontade aqui dos nossos amores que estão nos assistindo. E eu recebi aqui da Gabi Bloss que não dá para ver o teu vídeo. O meu? É. Tá ruim a imagem? Aí, vamos ver agora como é que tá. Pode ser que esteja bom. Mas se alguém puder mandar uma mensagem.
Ó, não estão te vendo, travou o seu vídeo. Ah, a gente Coisas tá da internet. Pode ser que tenha parado para alguém, alguma coisa. Você tá me vendo me mexer aqui? Eu te vejo, tem gente que não tá te vendo. Ué, que dó. Veja, Agora alguém pode dizer se melhorou? congelou, tá todo mundo mandando mensagem pra gente Então eu dizendo vou mudar de que lugar aqui. tá, eu te espero. Pode Só um ficar, pode minuto. te movimentar. Dá calma. Deixa eu sair daqui. Eu estava bem confortável ali. Veja se Pois melhora. espero que você encontre um lugar bom aí pra você ficar. Ah, meu Deus do céu. Veja se você Ó, a vê uma imagem luz. tá não melhorou, travou. Eu acho que foi uma coisa de internet aí mesmo. Não, mas os meus sinais estão ótimos. Será que eu saio e volto? É a audiência, gente. É a audiência travou tanta gente. Vamos Ó, desligar e ligar novamente? Vamos fazer isso? A gente vamos. encerra e faz um Melhorou? release, que vai dar certo.